Olá pessoal, meu nome é Reginaldo José Horta, sou professor de filosofia da PUC Minas e foi com muito gosto que eu recebi do meu amigo Antônio Augusto o convite para colaborar com o portal com a indicação de alguns livros, um breve comentário e também uma indicação sobre leituras que possam, de certo modo, agradar a vocês. Na condição de leitor onívoro, eu me interesso por vários temas, dentre eles, obviamente, filosofia, que é a minha área de estudo e de atuação profissional, mas também me interesso por história, por literatura, por psicologia, antropologia. Então, as minhas leituras, elas acabam refletindo um pouco esse meu vasto interesse pelos mais variados temas. Eu gostaria de, nesse primeiro vídeo, indicar para vocês este livro, chamado O Reino, do escritor francês Emmanuel Carrère. É um livro que eu li muito recentemente e ainda estou sobre o impacto da sua leitura. É um livro difícil de classificar, porque embora o Emmanuel Carrère ele seja um romancista, um ficcionista, esse livro ele não é propriamente uma ficção, embora ele envolva alguns aspectos, ele possua alguns aspectos de uma autoficção. Mas talvez, na tentativa de classificá-lo, nós poderíamos dizer que esse livro é, como ele mesmo fala, uma espécie de investigação histórica a respeito de um tema que é muito caro ao autor, que é a história do cristianismo. Então, o que ele se propõe a fazer nesse livro fantástico é uma breve história do cristianismo primitivo, focando basicamente em dois personagens dessa história, que são Paulo e Lucas. E ao fazê-lo, ele acaba traçando para nós uma história do cristianismo nas suas origens, sobretudo do processo de produção, tanto dos 4 evangelhos, né, embora o seu foco seja o evangelho de Lucas, quanto também as epístolas e o Apocalipse. Diga-se de passagem, o Emmanuel Carrère, ele nos conta isso inclusive no livro, ele foi durante um certo período católico, ele se converteu ao catolicismo e depois ele acaba abandonando o catolicismo. Nesse meio tempo, ele contribuiu, porque ele tem também uma formação em história, ele contribuiu para a tradução, sobretudo do Novo Testamento, para o francês, numa edição que poderíamos chamar de literária, e ele se vale de todo esse conhecimento, de todo esse interesse dele pela história do cristianismo, para nos fazer um relato bastante pessoal a respeito das suas descobertas e a respeito desse processo que marca o início dessa religião que teve e continua tendo tanto impacto na nossa cultura. Embora ele não o faça de uma forma que nós poderíamos chamar de ortodoxa, né, porque a abordagem que ele nos apresenta ela é um tanto quanto diferente, mas ele ao mesmo tempo traz a contribuição de importantes historiadores, né? Por exemplo, Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo, Ernest Renan, né? Vários outros autores que também se dedicaram a essa investigação. Então é um livro que vale muito a pena ser lido, é um dos melhores livros que eu li recentemente e que eu indico fortemente para vocês, né? Todos aqueles que se interessam por história e mais especificamente por história, pela história do cristianismo primitivo, né? É um livro que inclusive nos instiga a buscar conhecer um pouco mais dessa história, né? E das várias versões, por exemplo, que essa história enseja. Então é isso. O Reino, Emmanuel Carrère. Um grande abraço, até o próximo e boa leitura.